0,25 ou 0,50 ponto percentual? Essa é a pergunta de US$1 milhão nesse momento. O fato é que hoje o IPCA pode registrar a primeira deflação e ficando aí numa queda de 0,10% em junho, né, seguido, claro, da pesquisa Broadcast. Ainda da agenda do dia aqui no Brasil, antes do IPCA, a gente tem as primeiras prévias de julho, né, do IPC-FIP, e houve também a deflação de 0,2% no índice de inflação de São Paulo na primeira quadricemana de julho, segundo os dados da Fundação, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas. Bom, para a gente dar bom dia para eles, inclusive, né, deixa eu trazer eles por aqui, Marco Prado, deixa eu entender que dá bom dia para ele. Inclusive, muito bom dia para você, Marco. Bom, a verdade é que desde, né, que a Petrobras baixou a gasolina na metade de junho, o mercado já passou a precificar o IPCA perto de zero, ou negativo no mês, né? Essa é a realidade. Muito bom dia para você, Marco. Bem-vindo aqui à nossa programação. Oi, Débora, bom dia para você que está assistindo o Pré-Market. Olha, como você já anunciou aí, né, hoje temos a decisão do IPCA e a possibilidade de um corte maior ou não. É claro, né, quanto menor vier a pressão inflacionária, quanto maior a deflação, na verdade, né, esse númerozinho aí que a gente vai ter, zero alguma coisa, maior a possibilidade do Banco Central continuar dentro da meta de inflação. Então, isso que é a grande questão, né? O corte em agosto é dado praticamente como certo, mas a gente fica na dúvida aí se é 0,25 ou 0,5% aí na próxima reunião que acontece só em agosto, Débora, só em agosto. Até lá vai ter muita gente apostando, fazendo as suas apostas, né? Os bancos acreditam aí, pelo menos a maioria do mercado ainda acredita em 0,25, Débora. Vamos ver se muda hoje aí com esse IPCA logo mais às 9 horas. Né, vamos ver, vamos acompanhar, né? Porque no final das contas a gente sabe que essa inflação também deve perder ritmo com alimentos mais baratos no atacado, pelo menos segundo economistas, né? Eu não sei se eu tenho sentido tanto essa perda de ritmo aí, não, porque quando eu vou no mercado eu ainda estou sentindo tudo muito caro mesmo, mas pelo menos é o que tem, né, dito aí algumas análises, é o que já tem precificado aí algumas análises. Inclusive a gente já tem visto nos últimos pregões, o setor de varejo ali aparecer, principalmente de alimentos aparecendo. É claro que a gente sabe que nesse setor, né, Marco, tem outras notícias em relação a pão de açúcar e tudo mais que vem fazendo preço nesses papéis, mas tem essa sinalização. Você está achando alguma coisa barata nesses supermercados por aí, Marco? Olha, Débora, barato mesmo, a gente está vendo só o carro do ovo que passa na rua ali, que dá para comprar alguma coisa, viu? Porque geral, carne, por exemplo, o preço da picanha é um absurdo, né? Então a gente vê, assim, mercado hoje em dia a gente brinca aí, mas você vai no mercado, você não consegue fazer uma compra com, sei lá, R$300, que é um dinheiro difícil para o trabalhador aí, né? Para a grande maioria da população, você volta praticamente, né? Você compra os produtos básicos e não dura um mês, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que alguns produtos que inflaram aí com conta de pandemia, por uma série de correções ao longo desse tempo, não conseguiram realmente aí voltar no seu preço de origem, né? Nem deve voltar também, o câmbio mudou completamente de patamar. O que a gente sabe, na verdade, é que alguns produtos ali realmente difícil vai recuar o preço, viu, Débora? Agora, a gente, né, vamos avaliar aí, porque tudo cai na conta da gasolina, né? Tá, aumentou por causa da gasolina. Então, a gasolina pode subir, está voltando um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue melhorar também o preço aí, ou o mercado como um todo começa a equalizar o preço aí dos produtos, porque cesta básica tá difícil para o trabalhador, viu? Tá mesmo. Você falou sobre esse corte da gasolina, é fato. A gente com certeza já deve ver nesse IPCA que vai ser divulgado logo mais, né? A gente vai trazer aqui ao vivo para vocês. Nesse IPCA a gente já deve ter uma absorção do primeiro corte, que foi logo no início de junho. No segundo, a gente não deve pegar tanto, por isso o mercado já começou a projetar, né, inclusive, mais de um mês ali de deflação. E, além disso, a gente sabe que tanto essa questão da gasolina, como também dos alimentos, ou seja, os preços mais comportados, acabam ajudando a projetar essa Selic de um dígito no ano que vem, né? Apesar da gente ter também o Fed ameaçando o fluxo de emergentes. Com isso eu quero dar bom dia para ele que está chegando aqui na nossa programação, Alex André. Esses preços mais comportados é o que pode e o que vem justificando, né, essa Selic a um dígito no ano que vem. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã.
Realmente, Débora, né, a gente tem visto esse tom deflacionário, né, no longo dos últimos meses. Claro que no dia a dia é muito difícil, né, a gente enxergar algo muito tangível, né, ao nosso dia a dia, mas o que realmente tem mostrado nas pesquisas, uma deflação. Então hoje, daqui a pouquinho, né, às 9 horas, espera-se, né, o IPCA menos 0,08, que eu estava vendo aqui em relação ao consenso, e enxergando, né, até agora, no próximo mês, ali em agosto, o mercado também já enxergando um pouco mais em relação a um tom deflacionário. O que fica em dúvida são realmente os meses de setembro, outubro, né, novembro, ali, os meses de final do ano. Lembrando, né, a gente pode ter sim uma surpresa positiva no ponto de vista de inflação por aqui e mais um argumento que pode calibrar a expectativa do corte de juros por parte do Banco Central, Débora. É exatamente isso que a gente vai olhando. Agora, meninos, deixa eu trazer aqui um pouco, né, da expectativa de vocês para essa questão lá da China. A gente teve esse anúncio aí, já é há muito tempo aguardado, não é de agora, né, essa questão desse estímulo por parte, né, do Banco Central Chinês em relação ao setor imobiliário, e acabou que a gente viu isso acontecer, né, agora pela manhã. A gente teve até durante essa madrugada essa confirmação. Os bancos chineses ampliaram muito essa concessão de empréstimos em junho. As instituições liberaram mais de 3 trilhões de yuans, que é cerca de 421 bilhões de dólares, em novos empréstimos, mais do que o dobro do mês anterior. O valor superou o consenso ali dos analistas, que esperavam o total de empréstimos de 2,5 trilhões de yuans, ou seja, parece que vem aí então começando a se desenhar de forma mais concreta esses estímulos chineses ali, esse estímulo por parte ali do governo, do Banco Central Chinês, para a economia por lá. E isso já pode começar a traçar um cenário diferente. Pelo menos no minério de ferro, a gente viu o minério recuperar um pouco dessa queda, esse tombo que teve no pregão né, dessa segunda-feira que a gente acompanhou por aqui. A gente trouxe quase 4% de queda no minério de ferro ontem na primeira sessão de Dalian, né? Ô, Débora, eu não sou muito a favor de estímulos de Banco Central à economia, é claro, né? O Banco Central ele tem que fazer alguma ação para poder deixar a economia nos eixos. Porém, a gente teve aí um excesso de estímulo na economia por conta do Covid, aí foi um momento à parte, né? E a gente depois acabou acarretando aí nessa inflação que assola o mundo inteiro e que assombra a economia como modo geral. Nós tivemos anteriormente uma enxurrada de dinheiro mais recente, né? Em 2008, no subprime também, onde o mundo também teve uma grande enxurrada. E aí esse dinheiro foi absorvido, demorou uma grande quantidade de tempo, aí, quase 10 anos depois, para esse dinheiro ser absorvido. Quando estava quase sendo absorvido, veio o Covid. Então, esses estímulos, essa enxurrada de dinheiro na economia, ela gera, a gente historicamente vê que gera a inflação, né? Então, assim, a China vem estimulando muito a sua economia, né? Agora, eu não sei até quanto isso é saudável, né? Será que a expectativa lá é de injetar dinheiro para fazer a coisa acontecer, mas o dinheiro vai estar circulando, não pode gerar uma inflação lá na própria China, né? E isso prejudicar até mesmo o próprio crescimento que eles querem levar a toque de caixa, o crescimento na China, tem que sempre crescer próximo a dois dígitos. Eu acho que é claro que a China é sempre o segundo maior país do mundo, o grande balizador da economia. Se ela vai mal, o resto vai mal também, mas eu não sei se também é muito favorável essa questão de injeção de capital na economia, né? Porque aquele dinheiro que volta e circula, e acaba sendo sempre para os mesmos setores, né? Setor bancário, e acaba uma fatia muito menor para a indústria. Fica uma concentração ali, né, Alex? Bom, pelo menos no setor de minério de ferro, a gente viu estabilizar a cotação. Eu até vou falar aqui ao longo da programação hoje, viu, Alex, sobre uma recompra aí de ações que eu estava, né, prestando atenção da Vale. Eu quero depois, o Leandro Martins vai estar mais tarde aqui com a gente, ele que é especialista da Guide, né, investimentos, e eu queria falar mais, né, de Vale Poderia Chegar, especificamente, né? Só que a gente sabe que quando a gente tem esse tipo de estímulo, tem esse ponto aí muito interessante, esse ponto de vista que o Marco trouxe, né? Eu preciso também concordar com ele, acaba trazendo ali uma certa concentração. Por outro lado, a gente também não pode negar que acaba sendo, de alguma forma, positivo para o nosso setor doméstico, certo? Correto, com certeza, Débora. Eu acho que quando a gente observa, né, mesmo com, por exemplo, ontem eu estava na Taurus, né, então uma empresa também de armas que o grande insumo da Taurus é o aço, né, e a gente olhando pela Vale, né, que enfim, que tem aí o próprio minério, que do minério nas siderurgias tem toda a elaboração do aço, propriamente dito pelo custo do CPV, né, o custo do produto vendido,
é menor, né? Então, ou seja, se o preço do aço está mais baixo, porque o preço do minério também está mais baixo, mesmo que tenha recuperado, passado dos $100 a tonelada, ainda os preços estão bem competitivos. Isso ajuda muito na parte de custo das companhias. Então, aqui no Brasil, quando a gente observa as empresas, né, as indústrias que demandam aço, até mesmo construção civil, isso pode ajudar. Por outro lado, em 2021 ali, quando estava depois do pós-pandemia, estava bem aquecido, como o Marco comentou muito bem, né, sintetizou bem em relação a esse momento, né, uma liquidez muito abundante, enfim, os preços subindo, né, principalmente as commodities, e ficou muito inviável, né, algumas empresas. Eu lembro das empresas, inclusive de construção civil, que não conseguiam colocar os seus custos ali dentro das suas expectativas. Então agora, o que a gente tem visto ao longo, desde o ano passado, né, isso tem melhorado um pouco, então não traz nenhuma grande preocupação para as cadeias produtivas, Débora. Bom, é isso aí. Bom, Leandro Martins, que é especialista da Guide Investimentos, também está com a gente aqui hoje. Eu quero dar muito bom dia para ele. Leandro, o Ibovespa desperdiçou ontem a chance de acompanhar, né, essas altas, né, das bolsas em Nova York, entregou os 118 mil pontos. Mas a Bolsa Brasileira ainda é alvo de projeções otimistas, né, de boa parte do mercado diante da Selic, que está para poder cair. E eu quero entender se você também está acompanhando esse viés mais otimistas nas suas análises. Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, nosso Pre-Market. Olá, Débora. Olá, pessoal. Marco Antônio Prado aqui, pessoal da mesa, todos vocês, pessoal que está nos acompanhar. É muito bem colocado por você. E eu concordo, eu acho que perdemos um pouco a chance, mas estamos bem perto aí dos 120 mil pontos, que se aproximou em meados de junho, de forma esticada, replicando uma bandeira que está até aqui na tela, aqui pelo Profit. A gente veio de uma replicação desse mastro para os 120 mil pontos em meados aqui de junho, e seria realmente necessária essa correção saudável, meio que lateral, entre os 115 e os 120, porque assim que romper os 120, tem tudo para acontecer isso aí nas próximas semanas ou meses, mirar o topo histórico, talvez uma parada no 125. Eu estou bem otimista com relação ao mercado, eu acredito que é um descanso saudável. Essa replicação aqui de 10% que ocorreu no começo de junho perdeu o fôlego, seria natural, e o dólar também, apesar de alguns repiques eventuais recentes, né, voltando a perder os 4.800, vem com tudo para os 4.500, então eu vejo com muito bons olhos renda variável, sem falar, né, da expectativa da queda da Selic para o segundo semestre, que a gente sabe que é uma das máximas da economia, né, taxa de juros por um lado, renda variável para outro. É, verdade. Vamos acompanhar o desdobramento, inclusive, dessa terça-feira, como é que vai ser esse cenário. Daqui a pouquinho, a gente tem aí a abertura do índice futuro, e aí a gente traz essa abertura aqui ao vivo juntos, tá, Leandro? Mas olha, em Brasília, depois da vitória histórica da reforma tributária na Câmara, começam as articulações para a tramitação no Senado. Governistas estão cogitando já fatiar o texto para poder acelerar a tramitação, segundo foi apurado já pelo valor econômico. Aliados de Lula planejam dividir a proposta em duas partes. A definição estratégica deve sair hoje, numa reunião ainda nessa semana de Pacheco com Haddad, né, que assume esse papel aí de articulador político e negocia aí pontos sensíveis. A expectativa é que essa reunião até possa começar aí por hoje. Os estados prometem já acirrar a discussão sobre a governança do Conselho Federativo, né, que vai administrar o Imposto Unificado IBS, e lembrando que a Câmara fixou regras que atendem aos interesses de São Paulo. O Nordeste já está prometendo ali uma ofensiva. Não dá para poder cantar uma vitória muito cedo, porque só foi vencida ali uma etapa na Câmara. Mas agora vem o Senado, né? Numa entrevista na Tuzaneri ontem, o Haddad disse que o governo não vai esperar a conclusão da tramitação da reforma tributária no Senado para poder enviar a segunda fase da mudança, que vai tratar daquele tema delicado, tributos sobre renda, que é um ponto aí bastante já, né, aguardado e já tem gerado muita expectativa pelo mercado. É um ponto bastante delicado, já que pode zerar o déficit nas contas públicas 2024, por isso o governo está mirando essa volta da tributação de lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas que são acionistas de empresas, e também um corte de renúncias fiscais no imposto de renda. Tema delicado e que pode vir até antes mesmo da reforma sair de lá do Senado, meninos. Marco.
Débora, falar em Haddad, a gente tem que trazer ele no programa aí, né? Você tem que entrevistar ele qualquer hora, hein? Tem que chamar o Haddad para participar com a Por gente favor, aqui. já vamos O Leandro aí, agendar. bom dia. Já vamos agendar isso. Vamos chamar, fica a campanha, hashtag Vem Haddad. Fala, Leandro, bom dia, tudo bem? Estou te vendo agora também, faz tempo que eu não conto contigo, um prazer que você está aqui com a gente. Débora, eu acho que a reforma tributária, assim, ela tá muito acelerada, né? Um desespero gigante aí para que saiam as coisas. Tá bom, saiu, beleza, não saiu, na verdade, né? Ela passou na Câmara, vai passar no Senado, né? A gente vai ter uma briga muito grande, um jogo de interesses ainda de vários setores, né? Agora, assim, e sem querer falsa modéstia, de ser simplista, né? Eu acho que a reforma tributária ela tem que realmente chegar na ponta final, tem que ter desconto para quem realmente precisa, né? Os tributos, o imposto, tudo muito caro, né? Simplificar tudo muito isso, mas parece que a reforma tributária, nesse primeiro momento, ela está sendo feita por uma ótica de quem tem muito dinheiro para poder trazer, na verdade, grandes investimentos, para que o Brasil simplifique os seus custos, os seus tributos, para que as grandes indústrias sintam-se mais confortável para crescer, para explorar. E eu acho que, sabe, é um pouco complicado também. Quanto tempo vai chegar na ponta final, né? Enquanto essa reforma tributária vai ser benéfica para quem, para mim, para você, né? Para o pagador de imposto ali. Pode demorar um pouco, né? Mas tudo bem, é um começo. Agora, eu acho que o Brasil, lá no Senado, principalmente agora nesse momento, ele vai precisar de um bom relator, né? A gente tem alguns relatores ali para tocar essa reforma. Acho que é importante a gente ficar, você, o telespectador, ficar de olho quem será o relator dessa reforma tributária, que aí a gente vai ver qual região pode ser favorecida. Eu penso que, lógico, que os estados que têm uma força maior de arrecadação, de uma certa forma, vão acabar conduzindo ou tendo algum benefício maior nessa reforma aí que está por vir. É isso aí, Alex André, e essa retributação, isso vem, aliás, eu lembro que no governo ali do Bolsonaro, isso já tinha vindo à tona, tinha gerado muito burburinho, não é de toda uma novidade, mas é preocupante, é um ponto bastante delicado, na época levantou muito debate. Eu lembro, inclusive, de muita gente que já está ali no mercado, operando no mercado há muitos anos, lembrando, né, de situações lá atrás, anos, né, no passado, que isso já existia e nem por isso as pessoas deixavam ali, né, de investir, colocavam mais esse detalhe na conta. Claro, se você não tem tributo a pagar, melhor. Mas tendo, vai deixar de investir? Acho que esse também é um ponto de reflexão a ser feito, né? Exatamente, Débora, um ótimo ponto. Primeiramente, bom dia, Leandro, está aqui com a gente hoje. Mas eu acho que um ponto importante quando a gente olha em relação a essa reforma tributária, né? Uma fala, inclusive ontem, a gente estava aqui com o Marco também falou uma coisa interessante, né? Que ele disse, melhor ter uma reforma que não seja perfeita, enfim, tem uma reforma do que não ter uma reforma. E esse governo agora acabou de entrar, né? A gente tem poucos meses, tem um capital político grande e realmente está conseguindo colocar as pautas para frente, né? Algo que tinha aí vários governos, não só o governo anterior, mas diversos governos lá atrás, que não conseguiram colocar essa pauta. Então, ou seja, a gente também tem que entender que o Haddad, que você até mesmo comentou, Débora, dias atrás também, né? Tinha muitas dúvidas, né, sobre até a passagem do Haddad em relação à pasta da Fazenda. Então, realmente, ele está conseguindo colocar isso, enfim, mais como um animal político, né? Ou seja, isso é um ponto positivo. Eu também concordo com o Marco, né? Acho que o Tarcísio, ele depois até a mesma inclinação, né, para conseguir aprovar dentro da Câmara, né? Ele estava um pouco relutante em relação a isso. Depois ele começou a trazer um pouco mais de flexibilidade, né? São Paulo, que é o principal estado aqui também para o Brasil, quando a gente fala de arrecadação, né? Então, acho que vamos ver aí como que deve ser daqui para frente, mas eu sigo aí com bons olhos, principalmente quando com uma visão mais positiva, né? Acho que o investidor estrangeiro, né, agências de risco, tudo isso traz uma imagem, né, para o Brasil, uma visão mais positiva para a gente, principalmente os impactos melhores no médio e longo prazo, né? Agora, no curto prazo, é muito difícil medir esses impactos, né, Débora? É isso. Bom, além dessas expectativas do FED, toda essa movimentação em Brasília que a gente está repercutindo aqui,
isso acaba, é óbvio, impactando no dólar, né, o Leandro? Inclusive, você falou ali rapidamente do dólar, já que eu estava trazendo ali o Ibovespa. Mas o fato é que volta esse clima ali de incerteza, né? E a gente já tem visto isso acontecer, inclusive. O dólar voltando a operar muito mais próximo ali da casa dos R$5 do que abaixo dos 4,80, que era a grande expectativa do mercado. Ou seja, o dólar está contrariando projeções, na tua opinião, ou é realmente o cenário já era o que você aguardava? O que você vem traçando aí para esse dólar? Porque voltar aí para a margem dos 5, depois até vou querer ouvir um pouco ali o Marco Prado, também o Alex André sobre isso, porque estava muito ali dado, não, o dólar agora é isso, é 4,80 e está aí, agora está muito mais próximo dos R$5. Sim, eu acompanho toda hora índice e dólar graficamente, né? E você tem razão. Mas o que eu percebo é que esses dias de repique foi mais em função em dias corretivos aqui da nossa bolsa. E um ponto importante que a gente vê prevalecer na análise técnica é a lei da alternância. Antigos suportes tendem a atuar aí como forte resistência. Então a gente tem duas barreiras bem fortes. Uma você muito bem já colocou, que é essa aqui mais abaixo, os 5.000 pontos, que tentou uma, tentou duas, na terceira rompeu e recentemente já mostrou que tem uma força de resistência, esses 5.000 ao se aproximar. Se ultrapassar, a gente percebe que tem um nível acima, que é justamente aqui, esse ponto que foi testado também uma, duas, perdeu, virou resistência e virou resistência, que é os 5.150. Então eu acho que a gente está até com boa proteção no dólar, tem os 5.000, tem os 5.150, e só o fator do nosso índice se manter perto dos 120.000, a gente sabe que se romper, o dólar volta a escorregar, e aí se perder novamente esse patamar um pouco abaixo dos 4.800, leve teste em 4.700, mas eu vejo com muito bons olhos tudo melhorando para daqui algumas semanas, pelo menos, para vir testar um nível pré-pandemia, que foi testado muito em 2018, 2019, que é essa região aqui dos 4.500, que seria aí um bom patamar para o dólar, porque aí favorece também a inflação, que favorecerá essa possível queda da Selic, que favorecerá essa possível forte alta da Bolsa para o segundo semestre, para mirar o topo histórico. É o efeito Tostines, né? Então uma coisa vai puxar a outra, esse é meu cenário mais otimista. Maravilha. Então, Marco Prado, mais 4,80, mais R$5. Você está olhando para qual lado? O Débora, o dólar tá igual o Ronaldinho Gaúcho, enganou todo mundo. Olhou para um lado e tocou para o outro. Viu? Tá igual a mim, enganou todos os analistas aí. E todo mundo imaginava que o dólar ia para 4,50, 4,70. Você sabe que uma impressionante que eu tenho percebido no dólar? É assim, o dólar... quando a gente até comentava na programação, gente, bolsa 120.000 pontos, inevitavelmente o dólar é 4,80. A bolsa está 120.000 pontos, próximo ali 119,100 no futuro, o dólar está 4,92. Sabe o que está da impressão no câmbio? É que o mercado fica aguardando uma entrada de fluxo de fora para derrubar o dólar, o que não está acontecendo ainda, porque o dinheiro ele virá para cá do gringo quando as reformas forem de fato aprovadas, e não quando estiverem passando no plenário, rodando em Brasília. Então, acho que o fluxo estrangeiro está aguardando realmente isso para vir com mais vontade para o Brasil. Então, a gente que opera o dólar, e aí o próprio Leandro que acompanha o mercado o dia inteiro também, o Alex também que olha o mercado do dólar, a gente vê ele muito leve, muito solto. Então, assim, o mercado fica aguardando uma queda, uma entrada de fluxo. Ele não vem, aí fluxo local, banco local comprando. Então, eu vejo nesse último, principalmente ontem, eu vi bastante, na semana passada, eu tenho acompanhado muito investidor local comprando, e o que leva a começar a pensar, a gente ainda tem alguns dias aí, né, tem mais de 15 dias aí para fechar o mês ainda, mas eu começo a pensar numa Petax no final desse mês, pelo movimento de compradores para cima. Então, esse mês não me surpreenderia se o dólar fechasse acima de R$5. Bom, perfeito. Essa é a análise. Aí, o Alex André, você também, olhando aí antes da gente ir para o rápido intervalinho aqui, você também aí vendo esse viés, o dólar muito mais agora operando em 5, contrariando, concorda aí que foi
Dólar by Ronaldinho Gaúcho? Isso eu concordo, realmente enganou todo mundo. Mas prever o dólar aqui eu vou deixar com os dois, né? Não vou me arriscar. Mas eu tinha que passar essa bola para você. Você como economista, só para poder não perder aquela, tipo assim, deixar só para perder a credibilidade aqui ao vivo, mas é verdade, Débora. Eu acho que o dólar vai depender muito desses movimentos locais. Se o Brasil realmente fizer um trabalho bem feito em casa, né? E realmente o estrangeiro vem com naturalidade, né? Isso aí. O dólar cai. Fica mais forte. Deixa eu só trazer aqui os futuros, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Futuros lá nos Estados Unidos, gente, segue operando aí com o otimismo que eu falava mais cedo aqui para vocês. A gente tem S&P 500 subindo 0,19, futuro Dow Jones futuro aqui subindo também, né, 0,13. A gente tem Nasdaq futuro aqui também subindo 0,22%. Segue, então, essa expectativa. Vamos ver como é que vai vir essa inflação por lá nos Estados Unidos, como ver esse CPI, né? Fato que a gente também tem IPCA aqui no Brasil, ou seja, dados importantes para serem divulgados aqui. Depois, além de CPI, não tem muita coisa ali de dado importante lá nos Estados Unidos, mas pelo menos esses primeiros minutos aqui, né, acompanhando também o otimismo do fechamento dessa segunda-feira, é de alta, viés de alta ainda lá para os Estados Unidos. E na Europa, a gente segue ali somente com o FTSE no Reino Unido caindo por enquanto 0,10, todas as outras bolsas sobem. E nas commodities, o petróleo permanece em alto, o Brent agora sobe 0,48 a 78 dólares e 0,6 é o que tem agora para o Brent, tá? Bom, eu vou ficar acompanhando, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o mercado. Eduardo Boechat está voltando de férias já por aqui, a gente vai dar boas-vindas para ele. Você continua aí na nossa programação ao vivo, vai ter aqui IPCA ao vivo para todos vocês, então não sai daí que a gente volta já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá dar bom dia para ele, que está voltando de férias por aqui, diretamente da Islândia. Quase que eu já ia fazer um pre-market com ele por lá para poder entender
né, como é que estavam feitas essas negociações por ele. Seu Eduardo Boechat, muito bom dia. Bem-vindo novamente. Agora vamos trabalhar para poder já sair de férias de novo, né? Bom dia, Eduardo. Fala, galerinha, beleza? Renovado, baterias recarregadas. Tamo junto, tamo de volta, direto aí da Europa, né? A Islândia foi a última parada, mas, pô, lugar bem legal, tá? Aconselho bastante a visita aí, quem tiver um tempo e também um dinheiro também, né? Para poder dar uma chegada na Islândia. Acho que vale a pena. Não é um destino ali tão diferente. barato. Mas é diferente. Ah, que legal, então. Depois eu vou querer dicas aí, eu adoro. Bom, todo mundo sabe que eu adoro viajar. Quem me conhece aqui há um tempinho, já está acompanhando. Alexandre, é que eu digo, ele sempre ele me faz sofrer bullying por aqui. Mas são das coisas boas da vida, né, Boechat? É o que fica, é o que a gente leva dessa vida. Eu acho que realmente, muito bem. Seja bem-vindo de volta. Vamos já falar de mercado? Porque o BOFA demonstrou aí uma certa preocupação com esse ritmo menor de fluxo estrangeiro aqui para a B3. A gente até está falando mais, né, repercutindo um pouco sobre isso aqui já nesse primeiro bloco. Nesse mês de julho, né, tem sido bem marcado por essa questão de retirada de capital estrangeiro, com saída de mais de 2 bi. Isso pelo menos até o pregão da última quinta-feira, a gente nem passou da metade do mês ainda. Esse menor apetite pelo Brasil parece estar diretamente relacionado a essa possibilidade do Fed resolver aumentar esses juros mais 2 vezes esse ano, o que roubaria, é óbvio, parte de liquidez dos emergentes. Por outro lado, a fragilidade nessa retomada econômica da China também não acaba favorecendo essa preferência pela Bolsa Brasileira, Boechat, e talvez a gente pudesse estar vendo um movimento muito mais momentâneo de expectativa? Não sei, qual que é a tua análise disso, para poder já te dar boas-vindas por aqui? São vários assuntos aí, né? Aquela coisa, estou de férias, mas o cara que é do mercado normalmente sai de férias, mas nunca está de férias, né? Todo mundo fica acompanhando o tempo todo os preços. De vez em quando eu estava vendo lá nos seus stories que você já estava ali, passando um recado pro pessoal, já estava de olho ali, não largou de mão não, eu vi isso muito bem. Não, o cara que fica do mercado mesmo nunca abandona. Acho que é normal, tá? O mercado trabalhar um pouco nessa faixa de preço aí, não dá para a Bolsa subir 10% ao mês, todo mês, né? Acho que é normal se estabilizar na faixa de preço. Essa faixa de preço, por acaso, é uma faixa, o pessoal pegar o gráfico, estou sem gráfico aqui agora, mas pegar o gráfico semanal da Bolsa, é uma zona que já bateu 2 vezes, depois o mercado caiu bastante depois, então existe uma possibilidade da gente fazer um topo triplo no gráfico semanal, depois o pessoal dá uma olhada lá, nessa zona aí de perto de 120 mil pontos. Então, é uma região de preço importante. Acho que é esperado que o fluxo diminua um pouco, o pessoal gire, troca de mão, né? Tem a gente botando dinheiro no bolso, novos entrantes. Acho um erro muito grande alguém falar que a China está mal e por isso vai vir dinheiro para o Brasil. Acho que se a China estiver mal, vai sair dinheiro do Brasil. Isso aí tem sido linear, esse comportamento nos últimos anos da economia chinesa com a Bolsa brasileira. Se a China sobe, o Brasil sobe junto. Basta ver o comportamento da ação da Vale nos últimos meses. A Bolsa explodiu, né? A Bolsa subiu bastante nesses últimos 60 dias e Vale está perto das mínimas dela ali, subiu, recuperou-se muito pouco. Por quê? Porque Vale vive o ciclo chinês. Então, acho um erro essa análise de que se a China piorar, vai vir dinheiro para o Brasil. Acho que são jogos, são prateleiras diferentes na cabeça dos gringos. Né? O Brasil compete com outra classe de ativos, compete com Turquia, compete com Rússia, México. Né? Essa galera que compete com a gente, a Turquia está muito mal também, né? Inflação muito alta, Rússia nem precisa comentar. E aí sobra México para né? Argentina esquece, Venezuela, enfim, essa galera toda esquece. E aí sobra para disputar dinheiro com a gente México. Talvez por isso a gente teve um pouco mais de interesse de entrada, né, no mercado brasileiro nos últimos meses, principalmente depois, né, o mercado piorou muito devido à expectativa da eleição, né, com a possível vitória do PT. A vitória veio. E aí a gente entrou naquela fase do menos pior. Pô, não tá tão ruim, né? Aí a Bolsa melhorou um pouco. Não tá tão ruim de novo isso aqui. Reforma tributária também não é tão ruim, sabe? E isso vai se propagando e né, vai repetindo para frente. E o mercado melhorou, mas muito, eu acho que um fator de descompressão, muito mais
né? O mercado estava muito achatado por conta de riscos aí que o mercado via. E quando eu falo mercado, não é só bancos, né? Eu, você, todo mundo que opera o mercado, o cidadão comum brasileiro, né? Faz o mercado, somos nós, eu sempre falo isso. Todo mundo via grandes riscos ali, os riscos não se materializaram, pelo menos não na amplitude que o mercado previa, e a bolsa subiu um pouco, acho que é isso, né? Agora, o que vai acontecer para frente, vamos aguardar, temos muito caminho ainda aí, o orçamento do ano que vem já está dando muita letra do que pode acontecer, né? O governo, a sanha arrecadatória aí, né, quer arrecadar muito dinheiro, tá, vai vir para cima. A reforma tributária também, eu vi vários comentários, né, tanto a favor quanto contra. Não tive a oportunidade de comentar aqui sobre a reforma tributária ainda, porque eu estava fora, mas eu vi muitos comentários a favor, muitos comentários contra a reforma tributária. Eu não sou um analista tributário, não sou um expert em tributação. A única certeza que eu tenho é que a carga tributária não cairá no Brasil nos próximos anos, né? Até o final desse governo, a carga tributária é parada para cima, né? Ou é parada ou vai subir. É um governo que gasta mais, obviamente tem que arrecadar mais. Então, é ilusão achar que a reforma tributária vai fazer a carga tributária cair. Ela não vai. Nós pagaremos mais impostos, só devemos saber bolso de quem vai ser cobrado. Provavelmente, classe média vai sofrer um pouquinho mais aí nos próximos 3 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, é isso aí, recadinho mais do que dado. Deixa eu trazer o Leandro aqui, que eu quero dar uma olhada com ele em Vale. O Leandro, eu também vou querer comentários do Alex André, porque eu estava dando uma olhada, a gente acompanhando aí essa recompra que a Vale tem feito de ações desde o início do ano, né? O programa que já tinha sido anunciado, já vinha acontecendo. Se a gente for olhar a tabela, eu estou até de olho nela aqui, já foram mais de quase 35 milhões de ações e de ADRs recuperados pela Vale, equivalente ali a 2,5 bi de reais. Primeiro, eu queria entender do teu ponto de vista, Leandro, bom, se a gente tem a companhia fazendo recompra de ações, teoricamente, o que a gente pensa pelo outro lado? É porque o preço está barato. Está barato mesmo? Depois eu quero trazer o Alex André para poder trazer uma análise, um olhar mais fundamentalista em relação a isso. Mas antes, eu quero a sua análise em relação ao preço da Vale. Eu acho que você mutou aí o seu mic, ô Leandro. Agora foi? Acho que tinha trocado. Agora. Maravilha. Excelente. Tudo ok. Eu estava comentando que você colocou um comentário muito assertivo, né? Porque na assimetria de informação da empresa, nada melhor que a própria empresa que conhece por dentro, vendo que agora o preço está atrativo. Mesma coisa é você poder querer comprar o seu próprio carro usado, né? Porque você conhece a procedência. Então, é um ótimo sinal ao mercado essa recompra. E um estudo que eu tenho graficamente aqui da Vale mostra que essa queda foi um pouco mais intensa, né, do que ela está de costume. Até porque lá na região dos 85, quando perdeu um suporte para cair, tinha 2 gaps bem significativos. Então, foi até uma queda que eu cantei essa bola. Quem acompanha o meu fechamento diariamente que a gente faz aqui no YouTube da Guide sabe que eu falei que abaixo de 83 viria buscar a região de 65, 64, fechando esses 2 gaps aqui de novembro. Agora, a gente percebe que a companhia encontrou um patamar de suporte nesse 64, tem alguns testes, tem um gap aberto agora para cima no 74, e o estudo que eu fiz é o seguinte, eu chamo até a Vale de Fênix. Quando o ativo ele apresenta uma queda de 35% a 40%, que são essas pernas aqui, só teve 2 exceções. Inclusive, na pandemia, março de 20, caiu essa faixa de 35% a 40%. As 2 exceções foram na crise subprime em 2008, que caiu mais que isso, e no pré-impeachment da Dilma, que também o mercado caiu muito forte nessa virada 15 para 16. Tirando essas 2 exceções, quedas de 35% a 40% na Vale geralmente geram uma alta superior a 100%. Então, eu chamo a Vale de Fênix. Eu acho que é uma empresa que, quando parece que ela está morta, ela renasce das cinzas realmente, por isso que eu coloco esse apelido. E, graficamente, ela está um patamar bem interessante, entre 60 a 65. Óbvio que a gente não precisa comprar agora. Um primeiro sinal de força compradora quebrando aí essa faixa de 70 para mirar esse gap de 74 e ganhar uma inércia, graficamente será uma ótima sinalização. E eu não sei se caberia
mas do setor de bancos e também petróleo teria também uma indicação cada, mas não sei se vai atrapalhar aí o andamento do programa, antes de eu me despedir. Análise sua, algum call que você tivesse aí na agulha para passar para o pessoal aí justamente, né, nessas suas considerações finais, pode passar, não tem problema. Ótimo, então vamos lá. O primeiro ativo em bancos, Bradesco fechou o gap, né? Saiu aqui de 14 para fechar o gap e aí a gente deu finalização do movimento. Então, nesse sentido, eu estou de olho em Itaúsa, pessoal. Itaúsa já quebrou uma resistência, fez uma bandeira e agora quer quebrar o topo do mastro na região de R$ 9,90 a R$ 10. Está um gráfico bem interessante, com descanso, esperando o mercado melhorar. Em petróleo, eu vejo que Petrobras, diferentemente da Vale, ficou muito esticada, abriu sinal de topo, tentando um pivô de baixa, e aí eu prefiro o PetroRio, que, na minha opinião, graficamente, vem também de uma bandeira bonita, quebrando um retângulo maravilhoso, acima de 38, 39, para mirar agora os 43, então, diferentemente de Petro, tendência de alta. Então, Vale, os pontos que eu falei, PetroRio, Prio 3, e Itaúsa são as 3 indicações aqui do momento que eu poderia passar para vocês. Recado dado, call dado. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada mesmo por participar desse Primarket aqui com a gente. Quero contar com você outras oportunidades por aqui. Combinado. Abraço também ao Saravale, ao Messi, ao Cabral e o pessoal aqui da mesa, o Marco, o Alex e você, Débora. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E vamos seguindo por aqui, gente. Deixa eu só trazer Alex André para comentar rapidamente essa recompra aí da Vale, Alex. Ou seja, preço ali, ele já trouxe aí uma ótima análise ao Leandro sobre isso, mas eu quero seu olhar também fundamentalista em relação à Vale. Mesmo, Débora. O Leandro comentou muito sobre o preço. Sobre os fundamentos, a gente está falando de uma ação negociada entre 4 e 5 vezes EBITDA, um preço-lucro entre 6 e 7 vezes. Uma ação que, se a gente comparar com esses números com outras companhias do setor, é uma companhia barata, porque ela está gerando aí um yield médio aí em torno de 8% a 10% e um free cash flow yield aí na ordem de 8%, 9%. Então, ou seja, uma companhia que é muito geradora de caixa, uma companhia, olhando historicamente, ela também segue descontada. O que o mercado realmente errou o time, né? Ou seja, que ficou um pouco mais preocupante, foi a questão, claro, da reabertura da China. O mercado esperava que iria reabrir mais rápido e antes, né? No caso, não veio nessa intensidade. Então, isso reverbera aí no valuation de Vale, né? E a companhia tem aproveitado esses preços mais abaixo, né, desde quando a gente comparado ali no quarto trimestre de 2022, em relação ao patamar de preço. Então, a companhia tem aproveitado para fazer essas recompras para gerar valor ao longo dos anos. Né? E, claro, se a companhia conseguir aproveitar de um novo ciclo virtuoso da China. Né? Tá aí, recadinho dado. Gente, uma das atenções aí hoje pode ser para a Petrobras. A Petrobras comunicou ontem que iniciou um processo de due diligence, né, para um eventual aí direito de preferência na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor Braskem. A estatal destaca aí que não houve qualquer decisão da diretoria executiva ou do Conselho de Administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação da Braskem. Mais uma página para esse capítulo aí, eu quero até trazer, né, o Marco Prado, também o Eduardo Boechat para falar sobre isso. Boechat, você estava viajando ali, claro, eu sei que, né, acaba, por mais que você esteja aqui, né, diariamente, de olho sempre no mercado, mas olha, Boechat, isso já virou uma novela mexicana, essa história da Braskem. A novidade de agora, o capítulo de hoje, no episódio inédito dessa terça-feira, então a Petrobras comunica esse processo de due diligence em relação a esse exercício aí de direito de preferência, nessa questão de alienação da Braskem, né, pela Novonor. Que imbróglio que não tem fim. Você tem acompanhado isso aí de alguma forma, Boechat? Tenho acompanhado à distância, né? Acho que mudou totalmente a mentalidade da Petrobras, né, do que a gente vinha nos últimos anos aí para agora, né? A gente vinha num processo de venda de ativos, de otimização de capital da empresa, né, foco no negócio de exploração de petróleo. E agora a gente passa a ser novamente uma empresa que ela é, segundo o novo governo, indutora de crescimento. Então, o interesse do governo é inchar a empresa de novo, né? Então, acho que dentro dessa política, talvez aconteça alguma compra, sim, algum aumento da participação da Petrobras em Braskem, enfim. Então, várias discussões na empresa da Petrobras ali para abrir
novos negócios, né, em outras áreas de energia, abandonar não, né, mas petróleo ser somente um dos negócios da empresa e a empresa passar a ter vários, acho um erro, né? Na minha opinião, a Petrobras não é isso, a Petrobras é uma empresa de petróleo, né? Eu vou mais longe ainda, para mim ela deveria ter sido privatizada há muito tempo, mas essa é uma discussão para outros programas e muitas vezes até para mesas de bar, porque as conversas é muito longa, né? Então, mas para mim a empresa deveria manter o foco, estava vindo bem, margem de lucro aumentando, empresa bombando, pagando dividendo, né? Estou curioso para ver o que pode acontecer aí para frente nos próximos 4 anos ao longo né, do atual governo, que direção que a Petrobras pode tomar. Mas acho que é ok, né? Se ela, nessa nova administração, ela aumente participação em outros negócios, acho que até esperado, né? Até esperado que o governo faça isso com ela. Uhum. Só para colocar uma pimentinha a mais aí, né? O que eu estava de olho também, pelo menos a Petrobras anunciou no finalzinho dessa segunda-feira, que o Jean Paul Prat se reuniu nessa segunda com o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, a OPEP, lá em Viena. Ele discutiu temas ali de transição energética e tudo mais e aproveitou a ocasião para convidar aí, né, ele para vir aqui a uma visita ao Brasil nesse segundo semestre. A pimentinha que eu digo que eu quero trazer, porque segundo Jean Paul Prats, ele quer entender melhor o funcionamento da OPEP, aquilo tudo mais. A gente teve 2 anúncios de corte da gasolina esse mês, né, ou seja, sem muito esclarecimento dessa política de preço, que tem muita nebulosidade em cima. A gente vê petróleo subindo, Petrobras anunciando 2 cortes da gasolina, né, em apenas um mês. Aí ele está trazendo agora ali a OPEP para poder, vamos entender o funcionamento melhor da OPEP. Você ainda vai entender o funcionamento da OPEP? 2 cortes de gasolina, Marco. Ai, Débora. Boixá foi para a Islândia, falou que ia trazer para a filha um pinguim, trouxe, só que era de geladeira, viu? Débora, a menina tá chorando até agora aí, deu um bypass na menina, o pinguim de geladeira. É bom que você voltou, Boixá de volta. Vamos lá. Ô, Débora, assim, Petrobras é uma empresa, é uma estatal. Empresa estatal, assim, a magia do mercado é que cada um tem um pensamento e por isso as pessoas fazem as suas apostas, né, em coisas que acreditam. Eu penso que uma empresa como a Petrobras, uma estatal, ela é do povo, ok? Então, ela é um balizador, porque existe um grande cartel de lá a gente está fora da própria OPEP, como você mencionou, para o preço do combustível. Então, tem uma empresa, a Petrobras, que produz aí, na verdade, para o seu país, para o brasileiro, o diesel, a gasolina, na verdade, o combustível como um todo. Então, ela tem esse balizador, né? Olha, acompanha lá fora os preços. Mas como uma estatal, ela tem a incumbência de tentar baratear o máximo possível o preço do combustível. Então, resumindo, a Petrobras é uma empresa que ela foi feita para poder baixar ou equilibrar o preço do combustível, e a gente não está comprando em dólar, e não ficar favorecendo acionista, e não ficar pagando dividendos. Esse é o primeiro ponto que eu penso. Toda estatal é assim. Então, o cara, quando ele vai comprar uma ação da Petrobras, ele tem que, primeiro, ele teria que, pelo menos, entender que estaria comprando, ser sócio do governo, para depois ele pensar em dividendos. O que acontece é que mudou. O conceito de Petrobras hoje, ela é uma empresa que paga bons dividendos, então as pessoas fazem apostas nessa ação, que é justamente para o investidor, né? O sócio investidor, e não a população como um todo. E aí, não é aquela papo, né, de socialista, não é isso. Acho que a Petrobras, exclusivamente, é uma empresa que tem que ser para abaixar o preço do nosso combustível e ponto final. O acionista, o cara tem mais 200 mil papéis na bolsa para ele poder explorar, para poder pagar dividendos. Tem bancos, por exemplo, que pagam dividendos, e não a Petrobras em si. Então, quando você vai falar de Petro, eu acho que não dá para a gente imaginar, né, que vai ter bons lucros com a Petrobras, porque o cara é investidor, né? A gente tem que pensar na Petro lá fora. Petro é outra empresa, uma empresa para baixar, como eu disse, mais uma vez, o preço do combustível, né? Então, acho que essa dualidade da Petrobras que traz aí, né, essa volatilidade e essa briga constante aí, né? As pessoas colocam a Petrobras na carteira, o próprio Boixá, ele é um cara que ele fala, não compre estatal, porque eu não quero ser sócio do governo. Ótimo, perfeito, porque é um cara de mercado financeiro. Então, a pessoa, quando vem para a Petro, não imagine aí que você vai ter ótimos resultados para a vida inteira com Petrobras. É isso aí. Ô, Boixá, deixa eu me despedir de você.
Tá chegando aqui o seu horário. Que bom tê-lo de volta novamente, né? E eu quero que você deixe seu recadinho final aí, você que está voltando de férias, baterias recarregadas, para o que você está olhando aí. A gente volta de férias sempre com a mente aberta, né? Então, novos olhares, né? Qual é o seu recado final aí para os investidores? Pô, eu quero aproveitar esse comentário do Marco, último aí, para você ver como é que os pontos de vista são abertos e mesmo dentro do mercado. O Marco é um cara de mercado há muitos anos aí, poxa, o Marco praticamente inventou o mercado no Brasil, né? Quantos anos de mercado você tem, Marco? Uns 250, né? Não que e isso na tenha opinião a ver com dele, aliás, idade. o Petrobras tem um papel social de baratear o preço da gasolina no Brasil. Eu acho que qualquer empresa, sendo estatal ou privada, ela tem um compromisso social, a maior responsabilidade social que qualquer empresa pode ter é com o lucro. Se a empresa tiver resultado, ela continua viva, ela continua contratando pessoas, ela continua investindo, sem precisar de terceiros. Quando eu digo isso, a Petrobras, ela foi nessa linha mais ou menos do que o Marco delineou aí. Eu entendo o ponto de vista dele, ele acha, né, que poxa, dá para melhorar, dá para baixar o preço da gasolina. Nós fizemos isso, nós já fomos nessa direção, de usar a empresa como, né, socialmente, né, o que quer dizer social, né, socialmente em favor do Brasil. A empresa quebrou, e aí o Tesouro Nacional, nós contribuintes temos que ir lá e resgatar a empresa. Sendo estatal ou não, se ela tem capital aberto na bolsa, ela tem que respeitar os preços de mercado, né? Porque afinal de contas você tem acionistas. Se não quer respeitar nada e quer ser só estatal, a Petrobras tem a obrigação moral de ir lá e recomprar todas as ações que ela tem em mercado, né? Se ela não quer seguir regras do mercado, tudo bem, abre uma ordem na bolsa e recompra, fecha o capital e ela passa a ser uma empresa estritamente estatal. Não é o caso. A Petrobras é uma empresa aberta, de capital misto, ela tem acionistas privados e os acionistas privados têm interesse, quer que a estatal trabalhe com preço de mercado. O que o governo está fazendo aí nesses últimos meses é um jogo muito perigoso. Ele aproveitou uma queda do petróleo recente, conjugada com a queda também importante no câmbio, né? E botou o preço de gasolina e de combustível em geral, cortou bastante o preço de combustíveis em geral. E está cantando vitória em cima disso. A gente já viu isso 1 milhão de vezes. Na primeira repicada do dólar para cima, ou do petróleo para cima, ou de ambos, né? Que é o que acontece muitas vezes, os dois subiram ao mesmo tempo. O que o governo fará? Né? É muito fácil falar, porque o governo passado a gasolina era R$10, agora é 4. Mas no governo passado o petróleo era 110, 120 o barril, $100 o barril, o dólar estava em 5,50. Né? Agora o petróleo caiu, tinha uma guerra, o mundo se acalmou, existe uma expectativa de recessão no mundo, né? O petróleo caiu de novo para $70. Ótimo. Mas e se o petróleo voltar a subir? O que fazemos? Né? Eu acho que nessa hora, e isso vai acontecer, afinal de contas, o peso do petróleo não liga para o que a gente acha, né? O petróleo daqui a pouco volta a subir em algum momento, e aí nós veremos o governo pressionado para subir gasolina novamente, e eu tenho muitas dúvidas do que esse governo fará. Muitas dúvidas, e acho que o mercado inteiro tem muitas dúvidas do que esse governo fará, caso a gente precise subir gasolina 20%, 30%, 40% de novo. Né? O que acontecerá? Eu não sei, não faço ideia. Acho que esse governo vai ter muita dificuldade em subir o preço de gasolina, com esse discurso do social, de que temos que ajudar, e esquecendo de que a empresa é uma empresa que tem que seguir regras de mercado, ela é um participante do mercado. Né? Enfim, estou curioso pelas cenas do próximo capítulo, não compro Petrobras de jeito nenhum, não entendo por que alguém compra, né? Mas o fato é que subiu bastante Petrobras na Bolsa. Parabéns a quem comprou antes do movimento, né, e que ganhou dinheiro. O fato é que eu nessa não peguei, mas nem fico chateado porque eu jamais pegaria, porque eu jamais compro Petrobras em qualquer hipótese. Recado mais do que dado. Digo mais, dito tudo.
Dito isso tudo, obrigado pela atenção. Galera, obrigado por estar de volta. Amanhã estamos de novo, né? 8h30, 8h30, estamos aqui com vocês. Combinadíssimo, Boechat. Obrigada sempre. Forte abraço para você, para todo o time da Active. É isso aí, eu sigo aqui de olho, gente. Daqui a pouquinho a gente já tem operação aqui dos futuros. Lembrando que a gente fechou com o Ibovespa ontem na marca dos 117.942 pontos, devolvendo então 118 mil pontos. Vou ver como é que o mercado vai reagir hoje, que também tem IPCA já, às 9 horas ao vivo. Eu vou trazer aqui para vocês o que vai sinalizar. Vem deflação, não vem deflação, o mercado está aguardando por isso, já está precificando, na verdade, né? 2 meses aí pela frente de deflação, depois desse anúncio aí, desse corte da gasolina vindo aí pela Petrobras, 2 cortes aí em apenas um mês, e aí isso já vem fazendo com que muitas expectativas, né, muitas projeções tragam essas 2 deflações por 2 meses. Lá fora, nos Estados Unidos, permanece aquela mesma tendência de alta que eu falei para vocês nos futuros, mercado também de lá esperando, né, o CPI ser divulgado. Na Europa, somente Foods continua ainda em queda, vindo na contramão, e nas commodities, o petróleo Brent está aí a $78 o barril, alta de 0,64%. No minério de ferro, a gente teve um alívio, né, nos contratos futuros da Allia na primeira sessão. Vamos ver como é que a gente fica na segunda e como o mercado local vai reagir a isso, hein? Né? Então, na volta, a gente repercute tudo isso. Vamos trazer o IPCA ao vivo para vocês, a abertura dos índices futuros, o impacto desse IPCA, inclusive, no mercado. A gente sempre espera impacto ali no setor de varejo, mas e o setor industrial? É a grande interrogação que fica. O Marco Prado vai falar um pouco mais sobre isso aqui daqui a pouquinho, junto com o Alex André. Você não sai daí, eu só vou para um rápido intervalo e a gente volta já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. E acaba de ser divulgado o IPCA e a gente já volta ao vivo com essa informação aqui para vocês. IPCA registra uma variação
Uma deflação, queda de 0,08% em junho, atinge aí a marca dos 3,16% em 12 meses. Inflação anual do Brasil agora é de 3,12%. No mês de junho tivemos uma deflação de 0,08%. A expectativa era de deflação de 0,10% em junho, na comparação mensal, e de 3,17% de inflação no ano na base anual. Está dentro ali das projeções, Alexandre, mas tem um pouquinho ali, era 0,10%, está 0,8%. Ou seja, dá para poder considerar isso ali, está na margem? Como é que é o teu olhar em relação a isso? Pelo menos, deixa eu só trazer aqui já o impacto na operação dos primeiros minutinhos do Infut, está subindo 0,37%, a divulgação foi ali no mesmo horário, então a gente abre com o índice futuro numa alta de 0,36%, dólar futuro queda de 0,26 a R$ 4,90, temos aí então IPCA trazendo a deflação. O mercado já aguardava a deflação, né, meninos? Exatamente. Débora, eu estava até vendo aqui em relação a consenso, né, que são alguns consensos, né, ou seja, né, quando a gente fala de consenso, não é todo o consenso. Mas eu estava vendo aqui uma fonte, inclusive, que colocou aqui um consenso de menos 0,08. Então, quem colocou aqui acertou. Mas, enfim, se é 0,10, se é menos 0,08, ficou muito próximo. Então, não tem aí nenhuma grande disparidade. Mas, de certa forma, mostra que a deflação agora, né? Ou seja, não tem inflação, mas teve deflação nesse mês, nessa base mensal, foi dentro da expectativa. Então, ou seja, não trouxe nenhuma surpresa, ou seja, se viesse acima, trouxesse um pouco de inflação, o mercado poderia ficar um pouco mais assustado pela questão, né, do calibre ali do Banco Central para agosto, né? O mercado já tem colocado, antes era uma expectativa de 0,25, depois veio colocando meio, tinha gente falando até de 1 ponto percentual. Eu sou meio cauteloso, Débora, 0,25 só para começar em agosto, depois a gente já começa esse ciclo, mas só para abrir a porteira já está ótima, uma sinalização muito boa para os ativos de risco aqui na nossa bolsa, o IPCA veio bem comportado. É isso aí, então eu estou de olho aqui, inclusive, né, nas expectativas do mercado, inclusive no reflexo disso do mercado. Deixa eu só reforçar para vocês o dado, a informação direitinho, porque para não ficar confuso, parece que eu disse que no ano é 3,12, na verdade é que em 12 meses é 3,16 agora que a gente tem de inflação. Então só para poder, né, reforçar para vocês, o IPCA, a inflação veio de uma deflação, na verdade, teve uma leve queda aqui de 0,08 no mês de junho. E em 12 meses, a gente chega aí à marca de 3,16% nesse IPCA. Marco Prado. Olha, parece que até o indicador está com medo de tomar partido, porque veio bem em linha, né? Bem dentro da expectativa aí. O mercado abriu aqui, eu estou acompanhando aqui agora, Débora, ele abriu em cima, ele abriu, na verdade, para cima um pouquinho, fez uma queda, estou olhando lateral, até perdão, peço desculpa para quem está assistindo, que eu estou olhando a cotação aqui. Então, assim, ele abriu em alta, caiu um pouquinho o nosso índice e já vem subindo de novo. Eu acho que com bons olhos de IPCA, o mercado está abrindo dentro do normal, essa alta está muito correlacionada a lá fora, que as bolsas sobem lá fora. O dólar está com uma leve queda nesse momento também, tudo dentro do normal, só que o dólar lá fora está subindo, os seus pares ali. Então, deve ter um calço ali, né? Um suporte nessa região do 4,90 do dólar. Mas o nosso índice aí pelo IPCA, por enquanto, reagiu bem, como diz o Alex. Agora, um ponto que é interessante, eu quero trazer aqui isso para poder a gente, né, repercutir um pouco. Até vou trazer o nosso monitor de mercado aqui, né, com a movimentação de ontem. Blocão aqui, né, do setor de varejo. E aí não dá para a gente considerar a questão da curva, né, de juros ali subindo um pouco mais, já queimou muito prêmio. Aí também essa questão da expectativa pelo IPCA. Claro que a gente sabe que a inflação acaba atingindo bastante o varejo. Mas e o setor industrial? Também é um ponto a ser olhado, né, Marco? Olha, quando você fala de IPCA, né, a gente fala de juros, a gente vê o varejo, né, essas varejistas aí, por conta do crédito ser mais barato para a conta final e estimula o consumo. Só que a gente não pode esquecer que a preocupação do Banco Central, perdão, da Fazenda, nem do Banco Central agora, é com o nosso crescimento do PIB / indústria, né, dado algumas ações do próprio governo para estimular esse setor. E a indústria pede um juros um pouco mais barato também, porque a indústria tem patinado nesse início de semestre, já vem no segundo trimestre balançando as pernas. Então, sim, eu acho que o setor que vai ser acompanhado hoje, por exemplo, né, eu acho que o setor das indústrias ali deve tomar partido e deve balançar, deve ser o setor driver principal aí da carteira do nosso IBOV.
que abre logo mais às 10 horas, né? É isso, eu vou aguardar aqui, inclusive, para trazer ao vivo aqui para o pessoal. Ô, gente, deixa eu também já trazer uma outra informação aqui que eu estou de olho, né? Na verdade, já vinha de olho nessa movimentação. Foram 6 meses de conversas com a Nasdaq, né? E depois de 6 meses de conversa com a Nasdaq, a B3 conseguiu anunciar nessa segunda-feira, né, um novo acordo para a empresa americana para desenvolver uma plataforma mais moderna de clearing para poder substituir uma tecnologia que já tem sido usada há 10 anos e tem uma capacidade limitada. O que acontece? A B3 quer agora garantir mais flexibilidade, né, a plataforma com uma tecnologia que se adaptará mais rapidamente aos volumes negociados, principalmente nos dias excepcionais de aumento de transação, como aconteceu no início da pandemia, em março de 2020. Nessa época, a B3 chegou a ter um pico de 12 milhões de negócios por dia, mais que o dobro da média que vinha sendo registrada até então, né, em torno ali de 5 milhões. No modelo atual, para dar conta de dias assim, a B3 mantém uma rotina de testagem e manutenção de máquinas ociosas que podem ser acionadas a qualquer momento. Já a nova plataforma vai se expandir conforme a necessidade. Hoje a Bolsa não divulga a capacidade atual da plataforma, mas afirma que tem aí um programa para poder monitorar esse aumento de volumes, né, com acompanhamento, né, dos reguladores, que busca garantir que sempre haverá espaço para crescimento nos próximos 2 a 3 anos. O que a B3 ganha com isso, Alex André? Débora, ganha muito, assim, várias pontas, né? Mas acho que o mais fácil é a gente olhar por parte de transações, né? Ou seja, assim, mais participantes do mercado, mais gente transacionando em bolsa, mais liquidez, ou seja, gera, né, todo o sistema é muito benéfico, né? Também para o investidor, né? Porque as ações naturalmente vão ter mais liquidez, né? Então, ou seja, se a gente comparar a liquidez no mercado dos últimos 5 anos, que é um curto espaço de tempo, a liquidez era bem menor do que nós temos hoje, né? 10 anos, então... Imagina quando o Marco começou a operar, né, nos últimos 50 anos atrás. Acho que era só Petrobras e Vale, né, Marco? Acho que não tinha nenhuma outra grande ação sendo negociada. Então, hoje nós temos centenas, né? E com mais pessoa física aqui, e também nasce o apetite para investir em fundos, tem mais institucionais, enfim. Então, tem uma leitura bem melhor e a Bolsa ela ganha, sim, com essas transações. Marco. A B3 é o cartório do mercado financeiro, né? Que se registra tudo lá, né? Então, o custo ali, na verdade, qualquer coisa, transação que você faça lá, você paga o emolumento, né? É uma ação que eu acho que está muito barato, né? Mas eu fui acionista por conta, na época do IPO da B3, né? Da B3, da BMF Bovespa. Então, na época, a gente acreditava que o papel ia explodir por conta disso, né? É uma empresa que tem mais receita do que propriamente despesa, né? Então, mas a receita dela, ela só é maior quando tem mais negociação. Então, inteligentemente, né, a B3 quer, de uma certa forma, fazer mais transações para que ela ganhe mais, né? Então, qualquer ação em que a B3, qualquer ação que eu digo ação de, né, atitude, qualquer atitude que a B3 tome em relação a ter mais negociação, entenda-se, maior vai ser o preço da ação. Esse é um papel maravilhoso aí para você encarteirar para o netinho, entendeu? Uhum. É isso mesmo. Gente, deixa eu só trazer aqui, ó, B3 ontem fechou numa queda de 1,93%, mas se a gente tem uma olhada de março para cá, engatou uma boa alta ali, um bom canal de alta. Afinal de contas, é bem, né, calha ali com, claro, justamente o aumento, né, de negociação, também a recuperação, né, de valor. Quase o Bovespa bateu ali os 120 mil pontos e B3 veio acompanhando também essa alta. Bom, vamos voltar a falar sobre o IPCA, gente. Eu tenho mais detalhes aqui, inclusive, sobre os dados. Olha só. A gente teve aqui o resultado de junho sendo muito mais influenciado principalmente pelas quedas em alimentação e bebidas. Tá? Foi uma queda ali de 0,66% nesse mês de junho. Eu até abri aqui esse pre-market de hoje falando um pouco sobre isso, sobre essa questão dos alimentos, né? A gente tem visto ali já supermercados aparecerem nas altas. É claro que em alguns casos, alguns cases especificamente, existem outros fatores fazendo preço, mas muitos já tem ali, já economistas, né? E o mercado projetando essa queda de alimentos, e isso já veio no reflexo agora aqui nessa inflação, né? Na prática, eu até brinquei aqui com o Marcos, ele estava conseguindo ver ali alimentos mais baratos,
né? Porque eu ainda não estou sentindo no bolso, mas os dados estão mostrando que foi sim nesse IPCA de junho o impacto maior foi para alimentos e bebidas. Depois a gente teve transportes com uma queda de 0,41%, que contribuíram, né, para uma redução de 0,14 ponto percentual na questão do alimento, na redução do alimento, e 0,08 ponto percentual foi aí o impacto geral do IPCA, né, do setor, em relação à deflação que a gente teve no setor de transporte. Então, alimento e transporte trazendo aí o maior impacto nesse dado. Ou seja, era mais ou menos mesmo o que o mercado já estava olhando, né, gente? A gente teve essa questão aí desse corte do combustível. A gente pega nesse IPCA de agora justamente o primeiro corte que tinha sido anunciado. O segundo corte, como foi já ali para o final, né, do mês de junho, a gente não deve ver nesse, mas no próximo mês, né, no próximo IPCA, que provavelmente a gente vai ver essa continuidade de deflação sendo o maior impactado ali pelo setor de transporte, né? A gente também teve artigos de residência e comunicação tendo deflação. Artigo de residência caiu 0,42%, de comunicação 0,14%. Também registraram recuo nos preços do IPCA de junho. Mas aí o grande, né, peso, alimentação e transporte, meninos. Marco? Alex, deixa você falar, Alex. Você que é o das contas aí. Por favor. Pode ser você. Vamos lá. Eu não cheguei a dar uma olhada aqui a fundo, mas como a Débora já esmiuçou para a gente, então nós temos aí transportes, por exemplo, que já era algo que nós vimos aí os preços, até mesmo os combustíveis, né, caindo, Petrobras ajudando de certa forma e trazendo toda a cadeia, né, com preços mais competitivos, né, quando eu falo em relação a produtos, né. Então agora, eu acho que um ponto importante que a gente tem que observar é a base comparativa do IPCA agora para os próximos meses, tá? Não de agosto, mas setembro, outubro e novembro agora para o final do ano. Mas o mercado tem colocado isso na conta, tá? Então, ou seja, tem uma deflação agora que veio extremamente dentro do esperado, isso deve sim alimentar uma expectativa para os mais otimistas, né, de um aumento, de um corte, né, enfim, maior do que era projetado antes. Então, para quem esperava que era 0,5, quem está mais otimista agora espera esse meio ponto na próxima reunião. Eu continuo ainda conservador com 0,25, mas tudo pode acontecer. Mas a leitura essa deflação, né, principalmente da parte de transporte, já alimenta uma expectativa que essa desinflação, né, ou seja, pode se espalhar para outros setores, né? Então, por exemplo, alimentos, bebidas, né, tudo isso no dia a dia começa a ficar um pouco mais competitivo, né, um pouco mais barato, e isso sim traz ali uma desinflação como nós temos visto agora, mas ainda o mercado vai colocar aí no otimismo quando fala dos ativos de risco, né? A gente tem ainda, olhando aqui principalmente o índice futuro, né, Débora, a gente tem olhado aí um bom começo de dia aí com essa leitura do IPCA, viu? É isso aí, tá aqui, ó. A gente tem, deixa eu só trazer aqui o dólar futuro, daqui a pouco quero o Marco aí trazendo esse comentário em relação a esse maior impacto do setor, do setor de alimentos. A gente teve uma disparada ali, deixa eu só trazer o gráfico aqui nos 5 minutos para poder ficar melhor da gente visualizar isso, tá? Ó, a gente teve ali, ó, o gráfico dando, deixa eu ver se vocês vão conseguir dar uma olhadinha aí, ó. Vou até virar para cá. A gente teve o gráfico até deixando nos 5 minutos, ficou até um gap aqui, ó. Foi logo depois que a gente teve nessa divulgação, abriu já numa alta, depois caiu um pouco, subiu um pouco, está descendo aqui um pouquinho mais. A gente tem agora, né, uma alta de 0,10. No gráfico de 5 minutos, a gente vê aqui até esse gap que deixou logo na abertura. No dólar futuro, a gente ainda tem uma queda nesse momento. Deixa eu trazer aqui para o dia. Queda agora de 0,03, mas a moeda americana insistindo em permanecer acima dos 4,90, né, Marco? Por enquanto, o dólar aí, né? O dólar tem um movimento de alta lá de fora, Débora. Eu acho que o dólar vai acompanhar um pouco mais lá fora. A Bolsa, naturalmente, vai esperar abrir a papelada das 10 horas para definir, mas eu acho que é daqui meio que para cima, não tem muito motivo para cair, não. Acho que a Bolsa está meio sem dinheiro, na verdade, né? Não tem muito fluxo de gringo, como você mesmo até mencionou no programa aí, né? Então, a gente vai acompanhar a Bolsa um pouco solta e o câmbio, que, teoricamente, né, ele vem sem entrada, né, de dinheiro estrangeiro aí, hoje ele deve fazer uma tendência um pouquinho de alta no movimento lá fora, mas não muito acima aí, nada mais que, acho que 1000% hoje seria uma alta bem relevante para o dólar aí, viu, Débora? É isso, vamos acompanhando aí para
entender como é que vai ficar aí durante o dia. Vou trazer aqui novamente o Infut para o gráfico diário, alta de 0,12 nesse momento, né? Vai devolvendo um pouquinho aqui da disparada que a gente viu, dólar 0 a 0 aqui agora. Né, vamos acompanhar, lembrando que hoje a gente ainda tem CPI para poder ser divulgado lá fora, né, o que não é o que o Fed, como eu falei para vocês mais cedo, não é o dado ali que o Fed olha muito mais, o Fed prefere muito mais o PCI, mas é claro que, né, esse CPI tem o poder de mexer ali nas expectativas, nas projeções, inclusive, tá? Bom, Marco Prado, seu recadinho final aqui para os investidores, para quem está nos acompanhando nesse dia que a gente tem aí já dados de inflação começando a aparecer aqui do Brasil, lá de fora, muita coisa ainda para vir pela frente. Seu recado final para essa terça-feira. A semana começa hoje, né? A semana começa hoje, né? Hoje foi um dia meio sem expectativa, com esses dados de inflação aqui, dados de inflação lá fora, né? E isso, inflação, a gente entende ali que os bancos centrais do mundo inteiro tomaram as ações aí de acordo com esses indicadores aí. Então, bolsa praticamente do 0 a 0 nessa abertura, dólar 0 a 0, e o investidor esperando a abertura da matriz lá fora às 10h30 da Bolsa Americana para poder definitivamente tomar suas decisões. É isso. Recado dado, Marco, obrigado. Espero você aqui nessa quarta-feira, inclusive. Uma ótima terça, bons negócios aí para você. Deixa eu só atualizar como a gente está no mercado lá fora por enquanto. Até mais. Tchau, tchau. 0,18 de alta para Dow Jones Futuro, S&P 500 Futuro 0,18 também, Nasdaq Futuro está aqui 0,21% de alta. Lembrando, CPI daqui a pouco por lá, a gente vai trazer isso ao vivo para vocês aí quando o BMC News estiver chegando, né? E é claro, os impactos disso na nossa bolsa. Tivemos ali uma disparada do índice futuro aqui no Brasil assim que a gente teve a divulgação do IPCA, o mercado ali já digerindo, mas parece que volta ali uma certa cautela esperando, opa, tem o CPI ainda hoje, ainda tem muita coisa para acontecer nesse mercado, então fica aí a grande expectativa do dia. Olha o dólar futuro já virando aqui, ó, leve alta, como o Marco Prado falou, pode ser uma alta e uma sinalização ainda dentro da expectativa para esse dia, para essa terça-feira, que a gente tem dado importante lá fora. Alex André, seu recado final aqui para quem está, né, nos acompanhando nesse pregão de terça-feira. O que a gente deve deixar no radar para essa terça-feira? Olha, deixar no radar os ativos locais, que ontem, né, enfim, eu estava vendo aqui, inclusive, algumas empresas, setor de transportes, né, setor de construção civil, varejo. O varejo deve continuar sofrendo no segundo trimestre, mas esse cenário de desinflação ajuda a leitura do setor. Então, as empresas mais cíclicas locais devem se beneficiar, a empresa de educação também, por exemplo, toda essa cesta, né, de ativos, esses setores que devem se beneficiar, que ontem abriu até uma oportunidade para quem tem um viés um pouco mais de curto prazo, tá, Débora? Então, esse é o recado. Claro que agora falta o CPI, né, lá fora para ser divulgado, e a temporada de resultados nos Estados Unidos, né, começa já no final dessa semana, para começar a ter um tom, né, ao longo, o que deve ser de resultado. Claro que o mercado espera uma queda de lucro por lá, mas a gente quer saber um pouco mais da intensidade para trazer também, não só pela alta de juros nos Estados Unidos, que deve ter mais 2 altas, e o começo do corte de juros aqui em agosto no Brasil. Débora. É isso, vamos ficar de olho. Obrigada, Alex. Obrigado. Um ótimo dia para você, bons negócios também. Vamos ficar acompanhando por aqui. Eu sigo de olho nesse índice futuro, dólar futuro agora subindo um pouquinho, 0,8, né, de alta, contrariando muitas expectativas ali do mercado, que já estava precificando o dólar a 4,50. Bom, a gente tem agora dólar aí muito mais próximo aos R$5, né, do que qualquer outra coisa, com essa movimentação que a gente tem, essa expectativa do Fed, que pode azedar um pouco a entrada do capital estrangeiro por aqui, se realmente confirmadas essas projeções, né, de 2 cortes de juros lá pelos Estados Unidos, né? Tem muita coisa ainda para poder ser precificado nessa decisão do Fed. Esse CPI que será divulgado logo mais pode trazer ali, mexer um pouco com essas projeções, mas lembrando, né, que o Fed olha muito mais, tem um peso muito maior ali, né, considerando o PCI, né, e não o CPI. 9h30 da manhã vai ser divulgado esse CPI americano e a gente vai ter essa informação aqui ao vivo para todos vocês. Enquanto isso, no índice futuro, leve alta agora de 0,08, lembrando que a gente chegou a subir ali na casa do 0,45, vamos devolvendo a alta aí, 119.180 pontos, é o que a gente tem agora, né, na movimentação do índice futuro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a gente tem Dow Jones Futuro, só para a gente acompanhar, né? Minutinhos aqui antes do CPI ser divulgado. Dow Jones Futuro está subindo 0,19, S&P 500 Futuro sobe 0,18, Nasdaq Futuro subindo 0,22%.
É o mercado ali mais otimista, Nova York que fechou nessa segunda-feira em alta, já trazendo ali uma melhor perspectiva, inclusive, e aí, claro, aguardando esse PI que sai logo mais 9h30 da manhã. Nesse momento, a gente tem o petróleo Brent subindo 0,44% a $78 o barril do Brent, WTI sobe 0,48 a $73, né, o barril. Vamos ficar de olho também de como que a gente vai ter a segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, lembrando que na primeira sessão por lá a gente teve uma leve alta, né, aliviando essa pressão do que a gente viu na commodity nesse pregão de segunda-feira. Houve ali já uma sinalização mais concreta por parte do governo chinês em reduzindo, né, taxas de empréstimos. Isso já pode trazer um impacto positivo para o setor doméstico aqui, siderurgia e mineração, e a gente vai acompanhar ao longo desse dia qual será esse impacto exatamente por aqui. Em relação, né, a últimas informações aqui do mercado, eu estou de olho aqui, olha, a Rumo divulga aqui volume de transportados de junho. A Rumo teve uma alta de 6% nos volumes de transportados, né? Foram 6,7 bilhões de toneladas por quilômetro útil em junho, uma alta de 6% na comparação anual e de 1,3% sobre os volumes transportados em maio. Produtos agrícolas responderam por mais de 5 bilhões, né, de quilômetros úteis que foram transportados nesse mês de junho, com destaque inclusive para soja e depois farelo de soja, na sequência fertilizantes. O Brasil é o maior exportador ali, nossa maior exportação realmente fica para a soja e houve esse aumento então aí constatado pela Rumo, a soja liderando aí inclusive nesse volume transportado no mês de junho. A companhia que encerrou o segundo semestre transportando 20 bilhões, né, de toneladas por quilômetro útil, o que representa essa alta de 9% na comparação anual e de 26,4% sobre os primeiros 3 meses de 2023. Falando em resultados, tá, gente? Só para lembrar, a gente tem temporada de resultados começando a acontecer essa semana lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira são os bancões americanos que sempre abrem ali a temporada de balanços, divulgando os seus resultados, e a gente fica de olho, porque isso sempre pode trazer um recadinho, uma sinalização do que a gente vai ver pela frente no setor aqui no Brasil. Então a gente vai ficar, é claro, aguardando isso para trazer para todos vocês. E lembrando que também a agenda consegue movimentada lá por Brasília, tem reunião do Haddad ali, já começa as articulações com o Senado para tentar passar essa reforma lá no Senado. Houve ali somente uma aprovação na Câmara. É importante agora o trânsito disso no Senado, porque alguns pontos podem ser alterados e por isso o governo já começa a se mexer, já começa as articulações. E a gente vai atualizando vocês, né, ao longo do dia das movimentações que a gente vai ter por Brasília, divulgação de dados nos Estados Unidos e o impacto de tudo isso na Bolsa aqui, né, no Ibovespa, no andamento das nossas negociações aqui no Brasil. Eu volto às 10 horas da manhã trazendo aqui em primeira mão para vocês a